Chegamos na terceira aula do curso básico de lógica de programação. Hoje veremos sobre estruturas de controles de fluxo. Existem dois grandes grupos, os controles de seleção e os controles de repetição. Este assunto não é menos importante do que as duas primeiras aulas. E se você perdeu qualquer uma dessas aulas, clique nos links na descrição deste vídeo. Acabei de fazer um controle de seleção. Tô dando spoiler. Solta a vinheta. A programação imita a vida real. Se em vários momentos de nossas vidas precisamos parar para tomar decisões importantes, na programação acontece o mesmo. Vocês ainda devem se lembrar que algoritmos nada mais são do que uma sequência finita de ações. Todo programa é executado da primeira linha de código sequencialmente até a última linha. Se nós não pudéssemos alterar este fluxo, certamente nossa capacidade de resolver problemas seria muito restrita. Ainda bem que existem as estruturas de controle de fluxo, onde nós temos dois grandes grupos, os controles de seleção e os controles de repetição. Vamos ver primeiramente os controles de seleção. É muito comum condicionarmos as nossas ações a determinados eventos ou situações. Quem nunca se imaginou ganhando na Mega Sena? E aquela velha frase: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar XYZ. Este é um exemplo claro de controle de seleção. Observe que nós temos uma condição, que é se eu ganhar na Mega Sena. Se essa condição for verdadeira, então nós iremos executar uma ação, que no caso seria comprar algo. Naturalmente que é muito improvável você ganhar na Mega Sena, mas não custa nada sonhar. Um ponto importante é que a condição do controle de seleção pode ser, na verdade, uma expressão simples ou complexa. Podemos ter, naturalmente, uma fórmula que seja uma concatenação de várias operações booleanas, como por exemplo i, ou, not. Novamente, é como a vida. Eu poderia simplesmente reformular este exemplo como: se eu ganhasse na Mega Sena e não tivesse filhos e não fosse casado, então eu iria viajar pelo mundo por 2 anos. Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então vamos ver na figura ao lado a estrutura básica de um controle de seleção. Esta é a famosa estrutura if, ou em português, se. O que ela faz? Basicamente é o seguinte: nós temos uma condição que, se for verdadeira, permitirá executar um conjunto de ações, ou uma ação específica. Até agora tá fácil, né? Vamos tentar complicar um pouquinho então. Imagine que nós podemos alinhar as estruturas de seleção. O que significa alinhar? É o mesmo que colocar em cascata. Veja a figura ao lado. Nós temos uma estrutura if, que, se for verdadeira, tiver a condição verdadeira, vai executar um conjunto de ações. Mas se a condição for falsa, na parte else dessa estrutura, nós teremos outra estrutura if, que terá uma determinada condição, que, se for verdadeira, executa um conjunto de ações, mas se for falsa, poderia ter dentro da seção senão uma outra estrutura if. E poderíamos fazer isso repetidamente. Um exemplo de alinhamento de estruturas de seleção está nesse pseudocódigo ao lado, onde temos uma função para definir o presente dia dos pais. Um presente para vocês também. Próximo dia dos pais já tem uma função para definir qual presente você vai comprar. Veja que nele nós temos uma condição. Se seu pai tiver entre 20 e 25 anos, você pode comprar para ele uma carteira. Se não, se ele tiver entre 25 e 30 anos, você pode comprar uma camiseta ou uma calça. Se não, se ele tiver entre 35 e 45 anos, um kit de ferramentas. Se não, se ele tiver entre 45 e 55 anos, um conjunto para fazer churrasco. Se não, se ele tiver entre 55 e 65, pode comprar sapatos. Se não, você compra então meias. Alinhar estruturas pode deixar o código um pouco mais difícil de se entender, mas não é nada muito complicado. Em determinadas linguagens de programação, podemos substituir o alinhamento de estruturas if por um comando chamado switch. O pseudocódigo ao lado mostra um exemplo de como utilizar um comando switch. Observe que é uma sintaxe mais simples e mais fácil de entender do que ver aquele alinhamento de estruturas que vimos anteriormente. Bom, isso é tudo que você precisa saber sobre os controles de seleção. Vamos agora aos controles de repetição. Às vezes, para resolver determinado problema, precisamos repetir uma determinada ação
ou conjunto de ações até que uma condição se torne falsa ou se torne verdadeira. Depende da forma como você cria a condição dentro do loop. A figura ao lado exibe a estrutura básica de um controle de repetição. Os tipos mais comuns de estruturas de repetição são as estruturas for e while. A estrutura for geralmente é utilizada quando queremos percorrer um conjunto de dados e executar operações para cada elemento. Em linguagem mais técnica, chamamos de iterar o processo de percorrer uma sequência de dados. No caso de um controle for, geralmente temos uma variável inteira que chamamos de iterador. O iterador recebe um valor inicial, e para cada execução do controle de repetição é verificada uma determinada condição. Se a condição for verdadeira, o iterador é somado ou subtraído de um valor que chamamos de passo. Assim, a quantidade total de repetições do controle for é dado por esses três elementos: o valor inicial do iterador, o passo e a condição de parada. Vamos a um exemplo para deixar ainda mais claro como funciona o controle for. Suponha que tenhamos um array chamado naturais, que tem um tamanho igual a 10. Na primeira posição desse array temos o valor 1, na segunda posição o valor 2, e assim sucessivamente até que a 10ª posição tenha o valor igual a 10. Nosso objetivo seria obter o somatório dos valores contidos no array naturais. Para obter esta soma, podemos utilizar o controle for. Veja no pseudocódigo que precisamos iniciar uma variável chamada soma com valor igual a 0. Em seguida, vamos utilizar um controle for que terá uma variável de iteração chamada i. Essa variável começará com valor 0 e a condição de parada do for será que i seja menor a 10. O passo será igual a 1. Para cada repetição do controle for, nós atribuiremos à variável soma o valor dela mesma somada do array naturais na posição i. Até aqui nenhum segredo, né, gente? Acho que está bem tranquilo. Algumas linguagens de programação mais recentes permitem utilizar iteradores que não sejam números inteiros. Este tipo de detalhe você certamente estudará quando for utilizar alguma linguagem de programação que permita esta funcionalidade. A segunda estrutura de repetição é o comando while. Nessa estrutura, nós não temos um iterador explícito. Temos apenas a avaliação de uma condição que, enquanto for verdadeira, permitirá a execução de um conjunto de ações contido dentro do corpo da estrutura while. Caso a condição seja falsa, o programa continuará o seu fluxo de execução até o fim. Então vamos a um exemplo bem simples. Suponhamos que você deseja imprimir os números de 1 a 100. Como fazer isso? Certamente, tendo visto a estrutura for, você poderia fazer isso com o controle for, mas vamos exercitar com o controle while. A forma mais natural de fazer isso com o controle while seria começarmos o nosso código definindo uma variável i igual a 1. Em seguida, teríamos uma estrutura while, onde a condição seria: se i for menor ou igual a 100, eu vou imprimir na tela o número i. E em seguida, vou fazer i igual a i mais 1. Então esse controle vai se repetindo até que i alcance o valor de 100, quando será executado pela última vez. Em algumas linguagens mais antigas de programação, tínhamos variações do comando while. Por exemplo, em algumas linguagens havia o comando do while. Esse controle de repetição é bem semelhante ao controle que vimos anteriormente. A diferença é que ele garantia que o conjunto de ações fosse executado ao menos uma vez. Novamente, não precisamos saber desses detalhes específicos agora, pois cada linguagem de programação tem algumas particularidades. Assim, é mais oportuno você se aprofundar nos detalhes da linguagem de programação quando decidir por utilizar alguma específica. E chegamos ao fim de mais uma aula. Vamos recapitular um pouco para ver se você entendeu direitinho. Vimos nesta aula sobre as estruturas de controle de fluxo, onde temos os controles de seleção e os controles de repetição. Entre os controles de seleção, temos os comandos if, if-else, e podemos também alinhar estruturas if. Algumas linguagens de programação possuem um comando chamado switch, que possui o mesmo comportamento do alinhamento de estruturas if. O outro grupo de estruturas de controle são as estruturas de repetição, onde temos os comandos for e while. Essas estruturas permitem repetir um trecho do código até que uma condição se torne falsa. Cabe ressaltar mais uma vez a importância das estruturas de controles de fluxo. Sem elas, com certeza nossa capacidade de resolver problemas seria muito limitada. Você certamente utilizará muitas estruturas de controle de fluxo nos seus códigos. Obrigado então pela sua atenção.
Se você está gostando do conteúdo deste curso, compartilhe com algum amigo que também tem interesse no tema. Na próxima aula, falaremos sobre um conteúdo importantíssimo, que é a reutilização de código. Nos vemos lá. Tchau!